Ora, viva! A ideia deste vídeo é fazer uma revisão dos pontos importantes do cálculo diferencial, a ficha 6, e vamos começar com o exercício 2. Vamos aqui. Ok. Logo, no exercício 2, nós temos uma função de duas variáveis, f de xy, igual a sin x vezes cosseno de y. E nos é pedido para calcular a derivada direcional de f no ponto xy, para um vetor u, tal que a norma de u é 1. Justificando a resposta. Logo, a justificação aqui é necessária porque nós temos duas maneiras de calcular essa derivada direcional. A primeira maneira, que é aquela que nós vamos usar aqui, é usar o facto que f é diferenciável, que eu escrevo com um D e uma barra em baixo, implica que a derivada direcional de f é o produto interno do gradiente de f no ponto xy com o vetor u. E eu aqui enganei-me nas notações, o vetor na verdade chama-se w. Ah, mas eu vou manter estas notações e vou dizer que as coordenadas do vetor u são alfa e beta. Logo, o que é isto? É a derivada parcial, a primeira componente do gradiente, ou seja, a derivada parcial em ordem x vezes alfa, mais a derivada parcial em ordem y, xy vezes beta. Logo aqui, o que é importante perceber é que para podermos efetuar este cálculo, esta igualdade, temos que saber que f é diferenciável. Logo aqui sabemos que f é diferenciável porque f é produto. F é diferenciável porque ah, é produto de funções diferenciáveis. São os teoremas da diferenciabilidade usuais. A soma, o produto, a composta de funções diferenciáveis é diferenciável. Além disso, esses teoremas de cálculo da derivada da derivada da soma do produto, etc., ah, eles também vão me permitir calcular as derivadas parciais, df sobre dx, ah, simplesmente porque quando nós calculamos a derivada parcial em ordem x, estamos a derivar em ordem x, assumindo que o y é constante. Aqui vai ser cosseno de y, cosseno de x. A derivada de seno é cosseno. E a derivada parcial do f em ordem a y, derivamos em ordem ao y, assumindo que o x é constante. Isto vai nos dar menos sen x, sen de y. Um, e pronto. Aqui é simplesmente aplicar essa regra. O outro método, logo isto é, se quiserem, o método 1, que se pretende aplicar neste exercício. O método 2 é usando a definição, do limite direcional. E nós aplicamos a definição do limite direcional, ou seja, esse método de cálculo,
quando nós não sabemos que a função é diferenciável, e isso em geral vai acontecer, vamos ter que fazê-lo, quando se f é definida por ramos no ponto de mudança de ramo. Já veremos um exemplo dessa situação de mudança de ramo. Logo, é um exemplo dessa situação onde nós não podemos usar a diferenciabilidade da função para calcular as derivadas parciais, como temos que usar a definição, é no exercício 3. E vocês podem reparar que, ah, com licença, aqui temos que pôr a notação. O que é que acontece no exercício 3 é que temos funções definidas por ramos, temos o ponto de mudança de ramo, que é para ambas as funções é no 0, 0, e na linha B se pergunta a existência no ponto 0, 0. Ou seja, o ponto 0, 0 é o ponto de mudança de ramos. Logo aqui nós não poderíamos, ou seja, fazer as derivadas parciais da função, pegar nesta expressão e fazer a derivada parcial em ordem x e a derivada parcial em ordem y, não serve de nada. De nada, pois esse cálculo só é interessante se nós procuramos calcular a derivada parcial por um ponto diferente de 0, 0. Aqui nós queremos o ponto 0, 0. Deixa-me aqui ver. Para todos os sites. Ok. Muito bem. Vamos aqui voltar. Então, isto, logo isto é o exercício 3. Logo, a primeira pergunta do exercício 3 vai ser verificar que as funções são contínuas, ou seja, a linha A. Então, nós temos f de x, y, que é definida da seguinte maneira: x ao cubo, x ao quadrado, mais y à quarta, e zero. Para xy diferente de 0, 0 e para xy igual a 0, 0. Logo aqui é sugerido pela pergunta que as funções são contínuas em 0, 0. Então, logo, o que precisamos de fazer é majorar o módulo da diferença entre f de xy e f de 0, 0, que é 0. Logo, isso vai nos dar módulo de x ao cubo sobre x ao quadrado mais y à quarta. E nós queremos majorar este quociente. Logo, se olharmos para o numerador, o numerador está numa forma simples. Logo, para poder majorar o quociente, nós vamos precisar de minorar o denominador. Logo, qual é a forma mais simples de minorar o denominador? É simplesmente, aliás, uma forma que vai permitir simplificar o que acontece, o que está no numerador, vai ser simplesmente dizer que x ao quadrado mais y à quarta é superior ou igual a x ao quadrado. Então, logo isto, quando aplicado na desigualdade, vai nos dar que módulo de x ao cubo, ou seja, a expressão é mais pequena do que módulo de x ao cubo sobre x ao quadrado. Aqui há que ter atenção num ponto seguinte, é que para este raciocínio ser válido, o x tem que ser diferente de zero. Porque se o x é igual a zero, nós aqui estamos a dividir por zero. Logo, esta desigualdade só é válida para x diferente de zero, e nesse caso nós temos que vai ser inferior ou igual a módulo de x.
E a função é obviamente contínua, porque quando xy tende para zero zero, módulo x tende para zero. E pelo teorema dos limites em quadrados, nós vamos ter que o limite quadrados. Vamos ter a conclusão. Logo aqui, para este raciocínio ser válido, como eu disse, esta desigualdade tem que ser válida na eventualidade de x ser igual a zero. Mas é fácil de ver que se nós fizermos x igual a zero aqui, isso vai dar zero, a expressão vai dar zero, e se nós fizermos x igual a zero aí, ao final, também vai dar zero, logo zero é inferior ou igual a zero. Esta desigualdade é válida, qualquer seja x, tal que xy é diferente de zero zero. Aqui um pequeno problema. Logo, a função é contínua. O raciocínio, vou ser mais breve para a função g, o raciocínio é semelhante. Nós queremos majorar desta vez 2y ao quadrado cosseno de 2x ao quadrado mais π sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, aqui não há muita coisa a fazer sobre o denominador. E o módulo do numerador é fácil de ver que vai ser mais pequeno do que 2y ao quadrado. A majoração segue desta maneira. E se nós quisermos majorar mais, fazer mais um passo de majoração, é fácil de ver que o numerador é mais pequeno do que x ao quadrado mais y ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isto é igual a 2 raiz x ao quadrado mais y ao quadrado, que também tende para zero. Logo aplicamos também o método o teorema dos limites em quadrados. Logo aqui, vocês podem perguntar, mas porquê que eu majorei y ao quadrado por x ao quadrado mais y ao quadrado? Bem, simplesmente porque quando xy tende para, ou melhor, dizer que xy tende para zero zero é a mesma coisa que dizer que a distância do ponto xy à origem tende para zero. Isto é a distância do ponto xy à origem. E logo nós temos todo o interesse de majorar esta função, f de xy, visto que queremos mostrar uma g de xy, visto que queremos mostrar que ela é contínua e que o seu limite em zero zero é zero. Temos todo o interesse em tentar majorar por essa, ou por uma função dessa distância. E é isso que acontece aqui. Logo, o facto de majorar y ao quadrado por x ao quadrado mais y ao quadrado é simplesmente para majorar y ao quadrado por essa distância ao quadrado. Bem, então depois temos a linha B, onde vamos querer calcular as derivadas parciais. Logo aqui, como eu disse no exercício anterior, nós não podemos usar o facto que a função é diferenciável em zero zero. Não sabemos se f ou g são diferenciáveis em zero zero. Simplesmente porque zero zero é ponto de mudança de ramos. Ponto de mudança de ramos. Logo vamos ter que utilizar, no caso do exercício da função f, vamos ter que usar a definição da derivada parcial em zero zero. A definição por limite. Logo, pela teórica, sabemos que é o limite, quando h tende para zero, da taxa de variação f de h0 menos f de zero zero. Logo, o que é esta coisa? Não?
Bem, nós sabemos que f de 00 é zero e olhando para a expressão do f, nós vemos que isto vai ser o f de h0 vai ser hq sobre h ao quadrado mais zero à quarta. Logo, o que é que vai nos dar isso? Isso vai nos dar h. E aqui temos que pôr 1 sobre h, vou multiplicar, então vai nos dar h sobre h. E h sobre h é 1, é uma função constante. Logo, o limite, quando h tende para zero, vai ser 1. A função tem uma derivada parcial em ordem x em 0, 0, e df sobre dy em 0, 0 calcula-se de forma semelhante. Limite, quando h tende para zero, 1 sobre h de f de h0. É o contrário. F de 0h menos f de 0, 0. E aqui isto vai ser igual, então, h menos 0. E pela expressão do f, é fácil ver que f de 0, 0h vai ser 0. Logo, esta função, 0 menos 0 sobre h, é também constante e vale 0. Cuidado, aqui, o ponto de exclamação, quando nós fazemos o limite quando h tende para 0, h é diferente de 0. A expressão está definida. Logo, isto não é uma indeterminação. Não. É uma indeterminação. Indeterminação. É função constante, zero. Constante igual a zero. Logo, a derivada parcial é zero. Se nós formos ver a expressão da função g, que eu posso lembrar aqui, g de x, y é igual a 2y ao quadrado seno de 2x ao quadrado mais π sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado e zero, em dois casos, 0, 0, igual a 0, 0, e que aplicamos a definição. Então, para calcular a derivada parcial de g em ordem x em 0, 0, aquilo que eu vou precisar de olhar é a taxa de variação g de h0 menos g de 0, 0 sobre h, e substituindo na expressão acima, eu vejo que isso vai dar 0. Logo, o limite é 0. Quando h tende para 0, e logo a derivada parcial é 0. De forma semelhante, dg sobre dy em 0, 0, eu vou ter que olhar a taxa de variação 0, h menos g 0, 0, que vale 0, sobre h, e isto vai-me dar, então, 2y, não é 2y, é 2h ao quadrado, cosseno de π, que é menos 1, sobre raiz de, sobre h, vezes raiz de h ao quadrado. Aqui o que é que se passa? Menos 2 tem pouca importância. Passa-se que o h ao quadrado corta com o h em baixo e o raiz de h ao quadrado vai nos dar módulo de h. E vocês sabem, de análise 1, que esta função não tem limite. Não tem. Não tem limite. Em 0. Então, porquê? Simplesmente porque os limites laterais, limites laterais, são diferentes. Se ele ver que quando h
é positivo, H sobre o módulo de H vai ser igual a 1, e quando H é negativo, esse quociente vai ser igual a menos 1. Logo, o limite em zero mais da taxa de variação vai ser menos 2, e em zero menos vai ser 2. Ou seja, limite quando H tende para zero mais de G de H0 menos G de zero zero sobre H é igual a menos 2, e em zero menos vai ser igual a mais 2. De modo semelhante, temos o exercício 5, ah, que vai proceder na mesma forma. Isto, era, ok. Logo, nesse exercício 5 temos a função f de xy, que é igual a 3x quadrado sem de y, sobre x quadrado mais y ao quadrado, para valores de x e y diferentes de zero zero, e zero se for igual a zero zero. Bom, o estudo da continuidade, eu vou ser muito breve. Nós temos que o módulo da f de xy pode ser majorado, por exemplo, por 3 módulo de sin de y, que tende para zero quando xy tende para zero zero. Como é que eu chego a esta majoração? Simplesmente porque x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é mais pequeno do que 1. Ou outra forma de dizer as coisas é que x ao quadrado é mais pequeno do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, isto é para continuidade, função contínua. O cálculo das derivadas parciais vai proceder da mesma maneira que no exercício anterior. Nós vamos ter que olhar o limite de f de h0 menos 0 sobre h. E aqui é fácil de ver que isto vai dar zero. Logo, o limite, quando eu faço o limite, quando h tende para zero, eu vou ter zero. E da mesma maneira, quando eu faço f de 0h sobre h, a função f de 0h vale zero. Logo, isto também, a derivada parcial em ordem y vai dar zero. Ah, a derivada direcional aqui, como é que ela vai ser calculada? No vetor u, que é igual a 1 sobre raiz de 5, aqui temos de ter cuidado, 2 sobre raiz de 5, usando a definição. Logo, o que é essa derivada direcional? Ah, vai ser o limite quando h tende para zero de f de h sobre raiz de 5, 2h sobre raiz de 5, menos f de 0, 0, sobre h. Aqui posso escrever a definição geral, o que é que vai ser, se eu tenho um vetor u que é igual a alfa, beta, ah, e que eu quero calcular a derivada direcional no ponto x0, y0, isso é o limite, quando h tende para zero, da taxa de variação de f de x0 mais alfa h, y0 mais beta h, menos f de 0, 0. Logo aqui, temos que calcular f
de h sobre raiz de 5 a 2h sobre raiz de 5, ah, a dividir por h. Logo, isto vai nos dar, olhando para a expressão, ahm, vamos ter 3x ao quadrado, ou seja, 3h ao quadrado sobre 5. Sen de y, então, sen de y vai ser o quê? Vai ser sen de 2h sobre raiz de 5. Isso tudo a dividir por ah, h ao quadrado sobre 5 e mais 4h ao quadrado sobre 5. Então aqui isso vai-me dar 1 mais 4, 5, a dividir por 5 vai dar 1. Logo, nós vamos ter aqui, no denominador, vamos ter h ao quadrado. Esse h ao quadrado vai cortar com este h ao quadrado e nós vamos ficar ao final com 3 sen de 2h sobre este 5 a dividir por h. E isto é um limite mutável. É fácil de ver que se eu ponho aqui 2h sobre este 5, eu vou ter que pôr acima 2 sobre este 5 para ter que cortar. Ah, e este limite aqui vai tender para 1. Logo, isto vai tender para, vai tender para 6 sobre raiz de 5, salvo erro. 6 sobre raiz de 5. Só aqui verificar umas coisas. X quadrado, cube x. Yeah, não estou aqui. Muito bem. Logo, a pergunta que é feita a seguir é se f diferenciável em 0, 0. E a forma de responder a essa pergunta é simplesmente usando aquele critério ah, que nós vimos no exercício 2, é que se f é diferenciável em 0, 0, então nós poderíamos calcular a derivada direcional como o produto interno do gradiente com o vetor. Ora, o que é que acontece aqui é que nós vimos que as duas derivadas parciais, que vão ser as componentes do gradiente, são zero. Logo, se eu calculasse assim a derivada direcional, isso iria-me dar zero. E acontece que eu, pela definição, calculei a derivada direcional e obtive um valor que é diferente de zero. O que eu tenho é que esta igualdade não se realiza. Logo, se não se realiza, isso quer dizer que f não pode ser diferenciável. Não, porque se fosse diferenciável, eu teria que ter a igualdade. Logo, disso tudo, podemos concluir, podemos concluir que f não é diferenciável. Logo, agora vamos para o exercício 8 e o exercício 8 já é uma parte da matéria diferente, que é a determinação da matriz jacobiana de uma função. Aqui a função que define as coordenadas esféricas e o cálculo do determinante dessa matriz jacobiana. Então, vamos a isso. Vamos aqui compartilhar. Isto me deixar. Compartilhar.
Obrigado. Muito bem. Então, exercício 8. Tens uma função que é t, que vai de R3 para R3 e cuja expressão é t de rho θ φ, né? Vai ter três componentes, ser rho sin φ sin θ, rho sin φ sin θ e rho sin φ, né? Que são essencialmente as coordenadas esféricas. E nós queremos calcular na a linha A matriz jacobiana. Aqui uma pequena nota, a maneira mais simples de construir a matriz jacobiana numa aplicação, se eu olhar uma função f que vai de Rm para Rn, vamos chamar as variáveis dessa função, por exemplo, x1 até xm, e as componentes desta função vão ser f1 até Fn. A matriz jacobiana da F é simplesmente a matriz cujas linhas são os gradientes das componentes. Das componentes. Logo, é uma matriz que vai ter n linhas, porque tem n componentes, e vai ter m colunas, porque tem m variáveis. E nós sabemos que o gradiente, por exemplo, de F1 vão ser as derivadas parciais de F1, o vetor das derivadas parciais de F1, x2 até delta F1 de xm. Logo, no nosso caso, o que vai ser a matriz jacobiana de F, quiser de T, aqui é a matriz T. Bem, essa matriz vai ter três linhas, porque tem três componentes. A primeira é x, que é ρ sin φ sin θ. E vamos fazer então as derivadas parciais em ordem a ρ, θ e φ, na ordem que é dada no enunciado. Logo em ordem a ρ é fácil, sin φ sin θ. Em ordem a θ também é fácil, a derivada de sin θ vai ser menos ρ sin φ sin θ. E em ordem a aqui, a φ vai ser ρ cosseno φ cosseno θ. Y, a segunda componente é ρ sin φ sin θ. Logo, a primeira, a derivada parcial em ordem a ρ vai ser sin φ sin θ. A derivada parcial em ordem a θ vai ser ρ sin φ cosseno θ. E a derivada parcial em ordem a φ vai ser ρ sin φ sin θ. Quanto ao z, o z vai ser ρ cosseno φ. Logo a derivada parcial em ordem a ρ vai ser cosseno φ. Não depende de θ, logo a derivada parcial vai ser zero. E em ordem a φ, vamos ter menos ρ sin φ. Logo, volto a repetir, é fácil preencher a matriz jacobiana, se fizermos isso linha a linha, e cada uma dessas linhas é o gradiente de uma componente.
Ora bem, eles pedem para nós avaliarmos essa matriz jacobiana no ponto 2 π sobre 3 π sobre 4, e de calcular o determinante desta matriz. Isso o cálculo, eu vou deixar vocês fazerem. Quanto ao cálculo determinante, a linha B, ah, posso fazê-lo, posso fazê-lo isso, sim. Mas vamos fazer no caso geral, porque é até mais interessante ver essa forma no caso geral. Logo, eu denoto o determinante desta maneira, jacobiano. ah, Determinante do jacobiano de T. E o que eu vou fazer é aplicar a. Olha, podemos aplicar a regra de Saros. Eu não gosto muito de aplicar a regra de Saros, mas neste caso ah, até é simples. Também podemos desenvolver o determinante a partir da última linha ou da segunda coluna, por causa do zero, que se encontra aí. Ah, mas vamos usar a regra de Saros. Logo, como é que é a regra de Saros? É que nós fazemos os produtos das diagonais principais. Logo, vamos olhar a primeira diagonal principal, que é esta. Ah, Vai-nos dar, então, menos ρ ao quadrado, menos ρ ao quadrado, sen φ ao cubo, por sen de θ ao quadrado, se eu não estou enganado. Depois temos esta diagonal, que vai multiplicar com o sen φ. Logo, isto vai nos dar menos ρ ao quadrado, sen ao quadrado de φ, o sen de φ, sen ao quadrado de θ. Vamos ver se eu me enganei. Depois temos esta diagonal, com este valor, que vai nos dar zero, mais zero. Depois temos que olhar as outras diagonais e pôr um sinal menos. Logo temos, em particular, deixa eu fazer esta diagonal aqui. Logo isto vai ser com um menos. Aqui vai ficar menos. Vamos ter menos ρ ao quadrado, sem φ, cosseno de φ ao quadrado. Porque se diz cosseno, cosseno. E depois vamos ter cosseno ao quadrado de θ. Eu agora já não tenho cores. Vamos voltar a usar o vermelho, logo para esta diagonal. Isto vai nos dar. Então temos um menos aqui, vai ficar, vai multiplicar com o menos, vai dar mais, logo fica outra vez menos. Ficamos também com o ρ ao quadrado, seno ao quadrado, seno ao cubo de φ, ao cubo de φ, porque é sen φ, sen φ, sen φ, e seno ao quadrado de θ. E a outra diagonal aqui vai dar zero. Pronto. Ora, quanto é que isto dá? O ρ ao quadrado pode ser posto em evidência. A gente repara que aqui temos cosseno ao quadrado de θ, sen ao quadrado de θ, e em frente temos sen φ ao cubo. Logo podemos aplicar a relação fundamental da trigonometria para pôr um menos ρ ao quadrado sen ao cubo de φ. O seno e o seno desaparecem. O seno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Da mesma maneira, eu aqui esqueci-me do. Sim, não. Temos cosseno ao quadrado de φ. O que eu estou a fazer? Sim. Da mesma maneira, nós temos aqui o cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, a multiplicar por. ah, Aqui não funciona. O que é que se passa aqui? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado.
logo a linha amarela é seno ao quadrado φ, seno ao quadrado θ, seno φ. Aqui, vou aqui pausar porque, ah, sim, eu aqui fiz um erro. Logo, este aqui, não sei porque, que aqui eu pus sen, quando estamos a derivar em ordem a φ, isto é um cosseno φ. Logo, isto vai afetar várias coisas. É que na amarela vamos ter sen φ, e não sen φ ao quadrado. Vamos ter aqui sen φ cosseno ao quadrado φ. Ok. Logo aqui o quadrado está no cosseno e agora funciona tudo bem, porque agora nós vamos ter. Funciona tudo bem, ok. Agora vamos ter o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado θ dá 1 e nós ficamos aqui com menos ρ ao quadrado sen φ vezes cosseno ao quadrado de φ. E agora, sim, seno ao cubo de φ é sen φ vezes seno ao quadrado de φ. Aplicamos novamente a relação fundamental da trigonometria. Isto vai nos dar menos ρ ao quadrado de sen φ. Pronto. Vamos agora olhar para o exercício 9, que é muito parecido com o exercício anterior, pelo menos a primeira pergunta. Vamos precisar de calcular a matriz jacobiana. Na linha B é que vamos precisar de aplicar a regra da cadeia, e também na linha C. Vamos a isso. Aqui, ver página inteira. Ora bem, então, exercício 9. Logo, nós temos uma função g de r, θ e z, coordenadas cilíndricas, x, y, z, onde nós sabemos que o x é r cosseno θ, o y é r sin θ e o z é z. Logo, para calcular a matriz jacobiana não é muito complicado. Vamos fazer como fizemos no exercício anterior, os gradientes das componentes. Logo, a derivada de r cosseno θ em ordem a r vai-nos dar cosseno θ. Em ordem a θ vai-nos dar menos r sin θ. E em ordem a z vai dar zero. Mesma coisa, sin θ, r cosseno θ, a derivada de sen, a zero. E quanto a z, a derivada em relação a r é zero. A derivada em relação a θ é zero. E a derivada em ordem a z é 1. No exercício na linha B, nós estamos a considerar então uma função u que é definida por f de x, y, z. X, y, z é g de r θ. Logo, isto é uma composta, é f de g de r θ z. Logo, o que é que eles estão a nos dar? Eles estão a nos dar a derivada parcial de f num ponto, raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, zero. Isto é df sobre dx destas componentes. Logo, o que é que são aqui o ponto raiz 2 sobre 2 e raiz 2 sobre 2? Isto correspondem a um x, y, z. Logo, nós sabemos que
o x é igual a raiz de 2 sobre 2, o y também é igual a raiz de 2 sobre 2 e o z é igual a zero. Ah, vão ser imagens da função g, que vão corresponder, para a raiz de 2 sobre 2, a cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4 e zero. Logo, na verdade, o que nós estamos a calcular aqui, mais precisamente, é a derivada parcial na imagem por G do ponto R igual a 1, π sobre 4 e zero. Mesma coisa, então isto vale quantos? Isto vale 1. Mesma coisa para a derivada parcial em ordem a y, no mesmo ponto. Raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, zero. E isto vai ser a derivada parcial em ordem y no ponto G de 1, π sobre 4, zero. E que vai valer 2. Qual é a pergunta? A pergunta é determinar a derivada parcial da função u em ordem R no ponto 1 π sobre 4, zero. Logo faz sentido avaliar u no ponto, nesse ponto, porque as variáveis da a função u é uma função das variáveis R, θ e Z. Logo, como é que vamos fazer isso? Aplicando a regra da cadeia, U é a composta de F com G. Quando eu derivo em ordem a R, eu vou ter que derivar o F em ordem à sua primeira variável, df, sobre dx em ordem à sua primeira variável no ponto G de 1 π sobre 4, zero, e multiplicar pela derivada dessa primeira componente do f, dx, em ordem a r. Em que ponto? Bem, agora é o ponto que corresponde às coordenadas x, y, z. Logo vai ser no ponto raiz 2. O que é que eu estou a dizer? Não, vai ser no ponto, também vai ser no ponto, não é raiz 2, vai ser no ponto, no mesmo ponto que temos ali, ou seja, 1 π sobre 4, zero. O x é uma função de r θ zero, r θ z. Mesma coisa com a derivada parcial do f em ordem à primeira variável, no mesmo ponto, que é 1 π sobre 4, zero, vezes dy sobre dr, no ponto 1 π sobre 4, zero. E mesma coisa em relação à terceira variável do f, df sobre dz de g de 1 π sobre 4, zero, vezes dz sobre dr, 1 π sobre 4, 4, zero. E aqui a gente nota que temos a derivada parcial do f em ordem a x, temos a derivada parcial do f em ordem a y, mas não temos a derivada parcial do f em ordem a z. Logo, isso vai ser um problema, eventualmente, para calcular a derivada parcial do u. Só que z não depende de r. Z é a função identidade em função de z. Logo, a derivada parcial aqui é necessariamente zero. Logo, este termo não vai aparecer. Ah, já agora, estas derivadas parciais de x dr, de y dr, nós as calculamos aqui. É a primeira, se quiserem, o que nós estamos a ver, os coeficientes que estão a aparecer aqui, de y e este, correspondem à primeira coluna.
Isto tem a ver com aquela interpretação que eu não vou aprofundar da regra da cadeia como um produto matricial. É aconselhado vocês saberem fazer isso, mas não vou usar isto aqui. Muito bem. Logo em particular, quando θ é igual a π sobre 4, aqui a derivada parcial vai ser raiz 2 sobre 2. Este termo vai ser raiz 2 sobre 2 e este termo vai ser também sen θ raiz 2, ou seja, sen de π sobre 4 sobre raiz 2 sobre 2. Logo ao final de contas, o cálculo é fácil. Vamos ter uma vez, ou seja, esta derivada vale 1, esta derivada aqui vale 2, pelas hipóteses. Porque, vamos ter 3 vezes 3 raiz 2 sobre 2. A derivada parcial, du, dE e, falta calcular, du dθ. Logo, du dθ calcula-se da mesma maneira, eu não vou ser tão detalhado, vai ser df dx, dx, dθ, mais df, dy, dy, dθ, mais df, dz, dz, dθ. Mesma coisa é que esta derivada aqui, ou melhor, estas derivadas que aparecem aqui, elas são, vêem-se, conseguem-se ver na segunda coluna, aqui. Logo vamos ter menos raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, menos raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2 e aqui zero, enquanto esta aqui vale 1 e esta aqui vale 2. Logo 2 menos 1 dá 1. Isto vai ser igual a raiz 2 sobre 2. Bem, um bocadinho mais complicado é a linha C. E eu aqui na linha C, eles pedem para calcular duas derivadas parciais. Eu só vou calcular a derivada parcial do U em ordem a R e θ. Porquê que aqui é um bocadinho mais complicado? É porque esta derivada parcial da ordem 2 vai ser a derivada parcial em ordem R da derivada parcial em ordem a θ. Nós acabamos de ver aqui acima. Logo, o que é que vai ser essa derivada parcial? Vai ser d sobre dr daquela função que nós temos acima, ou seja, df sobre dx. E aqui dx sobre dθ, não posso tomar o valor menos raiz 2 sobre 2, tenho mesmo que fazer a derivada parcial em ordem θ. E eu lembro que o x é r cosseno θ. Logo, a derivada parcial em ordem a θ vai ser menos r seno θ, mais derivada parcial em ordem a y, da derivada parcial do y em ordem a θ, que vai ser r, a derivada de seno, que é cosseno r cosseno θ. Aqui é um produto. Quanto à derivada parcial em ordem a z, continua de ser zero, continua de não aparecer. Logo, a dificuldade aqui é que nós temos vários termos que vamos ter de que derivar. Logo, isto vai ser d sobre dr de df sobre dx. E aqui convém recordar-se que o argumento da derivada parcial do f em ordem x é g de r θ z. Ou seja, esta função aqui é de facto uma função de r θ z. Estou a fazer. Sim, está certo. Menos r sin θ. E aqui só estou, não estou a calcular nada, ou seja, mais d sobre dr, da mesma coisa, df sobre dy, de g de r θ z vezes r cosseno θ. Logo, isso significa que vamos ter que derivar esse produto e vamos ter que aplicar
a mesma regra, ou seja, isto, se quiserem, é a composta, em vez de ter a composta de f com g, é a composta da derivada parcial de f com g, que estamos a derivar em ordem R. Logo, isto vai fazer aparecer a derivada parcial de ordem 2 do f em ordem x, duas vezes, vezes dx sobre dr. Estou a calcular esta derivada parcial mais d2f sobre dy dx ah, vezes dy sobre dr. Y sobre dr aqui. E isto vezes o menos r sem θ. Com estas coisas que são que vão ser coseno θ e aqui seno θ. Depois vou ter que derivar o menos r sem θ, mas isto até é a parte mais fácil, ou seja, mais df sobre dx, aqui não escrevo o que é que há, vezes a derivada r sem θ em ordem r, que vai ser menos sem θ. Tenho que fazer a mesma coisa com este produto, temos que derivar isto em ordem r, logo isso vai fazer aparecer a derivada parcial da derivada parcial em ordem y em ordem x, ou seja, d2f dx dy vezes dx sobre dr mais d2f, logo, a derivada parcial em ordem a y da derivada parcial em ordem a y vezes dy sobre dr vezes r cosseno θ mais a derivada parcial df sobre y. Depois de derivar um produto, vezes a derivada de r cosseno θ em ordem R, que vai nos dar aqui que vai nos dar aqui, então, derivada de. Sim, estamos a derivar em ordem R, logo vai nos dar um cosseno θ. A derivada R cosseno θ em ordem R dá cosseno θ. Muito bem. O que é que se pode fazer mais agora? Logo aqui continuamos a ter cosseno θ e aqui seno θ. Ah, é possível simplificar isto. Ah, logo, menos seno quadrado, seno quadrado. Vou usar. Ah, esqueci-me. Cuidado que aqui não é um igual, é um sinal mais. E eu aqui não vejo simplificação particular, porque bom, as derivadas segundas da f em ordem x e em ordem y não se vão simplificar. Eventualmente poderíamos, nós sabemos pelo teorema de Schwarz que esta derivada parcial é igual a esta derivada parcial, porque as derivadas mistas são iguais, mas depois o coeficiente aqui vai ser menos r sen ao quadrado θ, e o coeficiente aqui vai ser r cosseno ao quadrado θ, logo não se simplifica. Ah, e aqui nós não conhecemos o valor das segundas derivadas do f. Ah, eu acho um bocadinho estranho, estou a hesitar porque eu acho um bocadinho estranho não houver uma simplificação. Ah, será que não fiz aqui um erro qualquer no cálculo df menos r sem θ?
que é este cálculo que eu fiz acima, em ordem R. De onde é que vem este menos R sem θ? Sim, sim, é derivada. O menos R sem θ vem da derivada ah, do x em ordem θ. Logo aqui, isto aqui está correto. E aqui a derivada do y em ordem θ. Então, provavelmente que estas derivadas mistas vão se simplificar, mas não é para esta derivada parcial, ou seja, não é para o cálculo de d2u, dr dθ, é para o cálculo de d2u dr2. Vamos fazer outro exercício semelhante, que é o exercício 2. O exercício 12, quero dizer. Exercício 12. Logo aqui nós temos uma primeira função de u e v. U mais v, y é igual a u sen v e z é igual a v. E vamos olhar a composição W de f, x, y, z. E vamos querer calcular d2w sobre du2 mais dw dv, em função das derivadas parciais do f. Ora bem, logo vamos precisar de calcular dw sobre du. E aqui é a mesma situação que no exercício anterior. Vamos ter df, dx, du mais df, dy, hum, dy, du mais df, dz, du. Logo, como no exercício anterior, z é igual a v, logo isto vai ser igual a zero. Dy sobre du vai ser igual a sen v. E dx sobre du vai ser igual a 1. Logo isto vai nos dar df sobre dx mais df sobre dy sen v. Aqui convém sempre se lembrar que o que está no argumento da derivada parcial ah, é uma função são funções de u e v, que é x, y, z, mas o x, y, z aplicado em u e v. Ou seja, u mais v, u sem v e v. Eu não vou escrever isso simplesmente porque depois as expressões ficam demasiado complicadas, mas lembrar-se que aqui é uma proposta. Da mesma forma, dw sobre dv vai ser a mesma coisa, df sobre dx sobre dv, que é 1, mais df sobre dy, dy sobre dv, que é o cosseno de v, mais df sobre dz sobre dv, que é 1. Ou seja, df, aqui a derivada em ordem z aparece. Logo, precisamos calcular a segunda derivada do w em ordem u, ou seja, a derivada da derivada parcial. E aqui acontece aquilo que aconteceu no exercício anterior, é que agora não temos uma composta de w com x, y, z, funções do v, temos uma composta da derivada parcial. Logo, como é que isso altera? Ah, Bem, temos que escrever a expressão da derivada parcial, logo isto vai ser d sobre du de df sobre dx mais df sobre dy sem v. E no caso da primeira, vamos ter
a derivada parcial em ordem U de df sobre dx, que vai ser d2f sobre dx2, dx sobre du, que nós vimos ser 1, mais d2f dy dx dy sobre du, e dy sobre du é SNV, mais df sobre dz, quer dizer, d2f dz dx, dz sobre du. Ou seja, aqui vai dar zero. Mais a derivada do produto. Aqui vou começar por derivar. Aqui não preciso derivar o CNV, porque o CNV não depende do U. Então vamos derivar em ordem a U. E vamos derivar o df sobre dy e vamos ter em ordem a U. Então isto vai dar d2f dx dy, dx sobre du. E dx sobre du é 1, mais d2f dy2 dy sobre du, e dy sobre du SNV, e depois mais d2f dz, dy, dz sobre du, e dz sobre du é zero. Ok? Logo estes termos aqui desaparecem e isto vai dar ao final d2f dx2 mais, usando a regra de Schwartz, vamos assumir que a função f é C2, já. Aqui não há hipótese no enunciado, mas que de facto as derivadas de segunda ordem, as derivadas mistas são iguais. Então isto vai dar 2 CNV D2F, dx dy, ah, mais D2F dy2 sen de V ao quadrado. E pronto, depois é só uma questão de somar estas duas coisas. Vamos agora olhar o exercício 14, ah, que é o exercício de cálculo de uma aproximação. Logo, o que é que se pretende fazer aqui? Pretende-se usar ah, a forma de Taylor. Logo, o que é que nos diz a forma de Taylor? Ela diz que f de x zero mais h, y zero mais k é igual a f de x zero, y zero mais o produto interno do gradiente de f em x zero, y zero vezes o vetor de deslocamento, que aqui é hk, mais um resto. Logo, obter uma aproximação, um valor estimado, aproximado de f de x zero, h mais h e y zero mais k, corresponde essencialmente a considerar que o resto é próximo de zero. Logo, no nosso caso, nós queremos estimar o valor de uma função em 3,01, 3, o que é que eu estou a fazer? Não é 3,01, é 3,1 e 3,98, e é fácil de ver que nos é dado o valor em 3,4, logo isto vai ser f de 3 mais 1 sobre 100 e 4 menos 2 sobre 100, que vão corresponder ao h e ao k acima. Logo isto é aproximadamente f de 3,4
mais o gradiente de f, que nos é dado, em 3, 4, vai ser o vetor 2 menos 1, interno, o vetor 1 sobre 100, menos 2 sobre 100. E isto é igual a 5 mais, se pôr em evidência, 1 sobre 100, logo 2 mais 2, 2 vezes 1, mais menos 1 vezes menos 2, ou seja, 2 mais 2, 4 sobre 100. Logo isto vai dar 4 sobre 100, é 5 mais 1 sobre 25. É o valor aproximado que se pretende. Aqui uma pequena nota sobre a fórmula de Taylor, importante, é que ela não nos dá só valores aproximados, ela também nos dá a equação do plano tangente. Bem, simplesmente porque o plano tangente vai ser tangente ao gráfico da função e o gráfico da função tem a equação z igual a f de x de y e pela aproximação de Taylor isto vai ser f de x zero y zero aproximadamente igual ao f de x zero y zero gradiente x zero y zero vezes x menos x zero, o deslocamento, y menos y zero. Logo, isto do lado direito é a equação do plano tangente, enquanto isto do lado esquerdo é a equação do gráfico. Logo, aqui é notável que uma propriedade geométrica, que é de ter um plano tangente, se vai traduzir por uma propriedade analítica usando a fórmula de Taylor, que é a equação desse plano tangente. Vamos agora fazer o exercício 21, que é uma aplicação do teorema da função implícita. Ah, Logo, esse tipo de exercício também vocês têm que conhecer o enunciado do teorema da função implícito e, em particular, as condições do teorema da função implícita. Ah, Logo, vou muito brevemente relembrar o que é o teorema da função implícita. Nós temos uma função f, uma relação, uma equação, da forma, por exemplo, aqui, f de x, y de z, igual a zero, né, que vai definir uma superfície. Vamos considerar um ponto dessa superfície, ou seja, um ponto x0, y0, z0, tal que ele satisfaz essa equação. Isto é a primeira condição a verificar. Vou chamar isto 1. 2. Vamos supor que f é de classe C1. Né? Isso quer dizer que as derivadas parciais são contínuas. E, finalmente, o que é o enunciado principal? É que se a derivada parcial do x, por exemplo, como neste exercício, no ponto x0, y0, z0 é diferente de zero, então a equação que está aqui, que vamos chamar a estrela, então isso implica que a estrela define x como implicitamente como uma função de yz. Além disso, o teorema da função implícita permite calcular as derivadas parciais dessa função φ,
mas que eu vou notar x, em ordem a y e em ordem a z. Como é que se calculam? Então, menos a partir das derivadas parciais do f, dy, dy, df, dx, e aqui menos a derivada parcial do f em ordem a z, df, sobre dx. Aqui é o x. Obviamente, se eu quisesse calcular, verificar se a equação define implicitamente y, por exemplo, em função de xz, o que eu tenho que verificar é que df sobre dy no ponto é diferente de zero. O cálculo das derivadas parcial seria feito de forma exatamente semelhante. Substituir o x e o y nas fórmulas. Ah, Logo, isto é importante. Se quiserem anotar o teorema da função implícita, façam. Eu aqui vou resolver no enunciado, porque é de facto fácil de fazê-lo. Logo, isto nós temos aqui é a nossa função f de x, y, z. É fácil de verificar que ela é de classe C infinita. É C1 é C infinita no conjunto do x estritamente positivo, y estritamente positivo, z estritamente positivo. E nós reparamos que no ponto 1, ele está incluindo nesse domínio de diferenciabilidade. O que é que nós temos que verificar além disso? Que 1 satisfaz esta condição. E é fácil de ver que satisfaz esta condição porque o logaritmo de 1 é zero. Isto é a primeira condição. Já verificamos a segunda porque vimos que a função era de classe C infinita. Tem derivadas de qualquer ordem, caso que é soma e produto de funções C infinita. E temos que calcular as derivadas parciais do f. Isto eu vou fazer aqui. Df sobre dx vai ser a derivada de x logaritmo de x, ou seja, vai ser logaritmo de x mais 1, e df sobre dy, bem, igualmente, mas com y, logaritmo de y mais 1, e df sobre dz vai ser logaritmo de z mais 1. Logo, no ponto que nos interessa, que vai ser o ponto 1, todas estas derivadas parciais valem 1. Logo, em particular, são diferentes de zero. E o cálculo, de facto, a equação define implicitamente x em função de y. Quanto ao cálculo das derivadas parciais do x ou do φ de y de z em função quer dizer, no ponto 1, ou seja, corresponde aqui a 1 e aqui ao valor 1, isto vai ser simplesmente menos 1 e menos 1, porque as derivadas parciais, como eu disse, valem todo 1 e essas derivadas são o quociente das derivadas parciais. Bem, para concluir este vídeo, vamos fazer o exercício 32. Então, temos aqui um elipsoide e queremos perceber em que pontos o plano tangente dessa superfície é paralelo ao plano XY. Logo, nós já vimos no exercício anterior o plano tangente ao gráfico de uma função. Aqui a situação é um bocadinho diferente. O que nós temos é essencialmente uma curva, uma superfície de nível e nós queremos determinar o seu plano tangente. Logo aqui, eu não vou explicar porque é que é assim, vejam na teórica, mas não é muito mais complicado determinar o plano tangente, basta simplesmente fazer o seguinte produto interno.
do gradiente da função f, ah, ou seja, plano tangente num ponto que eu vou chamar x, y, 0, z 0, x 0, y 0, z 0, vezes o vetor x menos x 0, y menos y 0, z menos z 0 é igual a zero. Logo, o que é que isso quer dizer? Quer dizer essencialmente que o gradiente da função é ortogonal à, à superfície de nível. E intuitivamente não é muito difícil percebê-lo, porque o que é que vai medir o gradiente e para onde é que ele aponta? Ele aponta para os valores crescentes da função. Ah, Logo, quando o f cresce, ou seja, quando o gradiente aponta numa certa direção, vai apontar para, para a direção, ou seja, quando eu considero uma superfície nível, o gradiente aponta para a direção onde a cota dessa superfície nível aumenta, entre aspas. Logo, no nosso caso, é fácil fazer o cálculo, a derivada, o que é que vai ser o gradiente. Vamos ter então o vetor 2x sobre 9, 2y sobre 4 e 2z sobre 2, ou seja, vai ser 2 sobre 9 x, 2, não, y sobre 2 e z. E nós queremos determinar os pontos em que o plano tangente é paralelo ao plano y igual a zero. Logo, o gradiente é ortogonal ao plano tangente. Logo, se eu olhar o vetor y, o plano y igual a zero, qual é um vetor ortogonal ao plano y igual a zero? Bem, é fácil ver. Y igual a zero é este ponto, é este vetor, este plano. Se eu fizer aqui dy e x, isto é assim, assim. Logo, y igual a zero, um vetor normal vai ser o vetor 0, 1, 0. É o vetor, é o vetor que aponta na direção do eixo ao y. Logo, para o plano tangente ser paralelo ao plano y igual a zero, isso quer dizer que a normal ao plano tangente tem que ser colinear à normal do plano y igual a zero. Logo, nós temos que ter colinear com o vetor 0, 1, 0. E a única possibilidade para ser colinear, esses dois vetores serem colineares, vai implicar que o x é igual a zero e o z é igual a zero. Logo, quais são os pontos do elipsoide que têm um plano tangente paralelo ao y igual a zero? Bem, vão ser os pontos que têm x igual a zero e z igual a zero. Para o elipsoide vai corresponder ao ponto y ao quadrado sobre 4 é igual a 1, ou seja, y é igual a mais ou menos 2, e com x igual a zero e y igual a zero. Logo aqui parece um exercício difícil, mas não é. O ponto importante deste exercício é que para os planos serem paralelos, as normais aos planos, a esses planos têm que ser colineares e o plano tangente a uma superfície de nível é determinado pelo gradiente da função que define essa superfície de nível. Pronto,
penso que abordei os pontos mais importantes da ficha 6. Ah, o que é que eu posso dizer mais? Aquilo que eu vos aconselho é fazer alguns exercícios, como o 30, da aplicação da regra cadeia, porque é talvez a parte mais técnica da ficha. E não é difícil, mas tem que se praticar para poder fazer os cálculos. Também as notações, as convenções das notações requerem alguma habituação. Bom estudo.